Uma injustiça histórica está prestes a ser corrigida. Na próxima terça-feira, o Senado deve aprovar em segundo turno a emenda à Constituição que garante para os empregados domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores. O pacote inclui jornada de 8 horas diárias, seguro-desemprego, fundo de garantia, adicional noturno e mais 12 direitos trabalhistas. A mudança é grande. O Brasil é campeão mundial em números de empregados domésticos, 7.200.000. E a maioria esmagadora desse contingente é formada por mulheres. Mulheres que enfrentam discriminação, preconceito e condições socioeconômicas adversas. Até agora, prevalecia a crença de que o pagamento de todos os direitos iria sobrecarregar os empregadores, em especial a classe média, e levar a um grande número de demissões, ou a um aumento da informalidade. Hoje, só 1/3 das empregadas tem registro em carteira. Como patrões e empregados vão se adaptar a essa nova era? Qual o impacto social da medida? Será que este é o início de um processo que vai levar à extinção desse tipo de emprego, considerado uma herança dos tempos da escravidão? Benedita da Silva, relatora do projeto na Câmara, acha que chegou a hora dessas mudanças. Abre aspas. O Brasil precisa criar uma nova cultura para um novo segmento. Fecha aspas. Para falar dos direitos trabalhistas que logo devem ser estendidos a todos os empregados e empregadas domésticas, recebemos Regina Madaloso, economista, professora do INSPER, e Ricardo Guimarães, professor de Direito do Trabalho da PUC de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, que isso é uma questão de justiça, não há a menor dúvida. Mas é praticável? O que vocês acham? Pois é, eu queria dar boa noite, Regina, boa noite, Mônica. Eu acho que é realmente uma justiça necessária. Não é uma luta só do Brasil, é uma luta mundial, apoiada pela Organização Internacional do Trabalho. Né? Na Espanha já houve uma revolução na legislação ano passado, né? E eu acho que será aplicável. Agora, inúmeras dúvidas surgirão com relação a esse projeto de emenda constitucional, mesmo que promulgado, depois a aplicabilidade, como eu costumo dizer, as coisas vão precisar se acomodar para que a gente possa chegar a uma conclusão do que precisa ser regulamentado, o que não precisa, como isso será melhor aplicado, porque essa relação da doméstica com o seu empregador é evidentemente um pouco diferente da relação do empregador urbano com o seu empregado. Os críticos dizem que a CLT diz respeito, e os direitos trabalhistas, a quem atua em atividades que geram lucro. Portanto, a relação que a CLT estabeleceu é uma relação dentro de uma empresa que está produzindo riquezas novas. Diferente do emprego doméstico, onde provavelmente o patrão também é um assalariado. Portanto, do ponto de vista econômico, isso é redondo, é factível? Acho que tem que ser factível. O ponto é que, gerando lucro ou não gerando lucro, são trabalhadoras. A maior parte são mulheres. 95% do emprego doméstico é tomado por mulheres. Elas estão trabalhando. Elas estão produzindo alguma coisa, mesmo que não seja lucro para uma empresa. Então, elas têm que ter o direito assegurado da mesma forma que os outros trabalhadores. Como a gente vai fazer para arredondar esse direito é que eu acho que ainda vai levar um tempo, porque tem muitas dúvidas. É muito difícil a gente imaginar, desde o princípio, por exemplo, até hoje a gente não conseguiu um grau de formalidade de empregada doméstica nem perto do grau de formalidade dos trabalhadores. Então, esse seria um primeiro problema para a gente superar. Aliás, deixa eu aproveitar e acrescentar essa pergunta. 23% que a gente disse são de empregadas que estão com registro em carteira, portanto tem todos os direitos, as férias com os 33%, o 13º, enfim, descanso semanal. Mas esses direitos, quando foram estendidos às empregadas, melhoraram ou não melhoraram a formalização? Ou seja, estacionou por causa disso ou não? Olha, Mônica, quando saiu a legislação de necessidade de que se efetuasse o registro, houve, eu diria, que o mesmo descontentamento dos empregadores que está ocorrendo agora com a possível promulgação da emenda constitucional, né? E as coisas se acomodaram, né? Eu não sei se melhorou ou se piorou. Eu sei que 23% é melhor que zero,
né? Essa é a conta que eu faço. Então, quando me perguntam se promulgada essa emenda constitucional, se ela gerará desemprego, ou se ela melhorará ou piorará o emprego no Brasil, eu digo o seguinte, que o mau empregador continuará sendo mau empregador, porque não é só ausência de registro. Muitos registram apenas parcialmente o valor que ela ganha e o resto fica sendo remunerado à margem da lei, por exemplo. Eu acho que tem uma questão também de que essas trabalhadoras que não estão registradas, tendo mais direitos com o registro, elas também vão ter um poder de barganha maior onde elas vão trabalhar. E hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas tentam contratar boas domésticas e não conseguem. Então nós vamos começar a alocar melhor essa mão de obra para os melhores empregadores. Vai ter uma competição entre os próprios empregadores. Que vão ter de cumprir todas as exigências da lei. Né? Isso, que deveriam cumprir todas as exigências. A minha dúvida muito grande é como é que isso vai ser fiscalizado. A gente sabe que sem fiscalização é muito difícil que uma lei funcione. Como é que a gente vai fiscalizar se está cumprindo a regulamentação, o número de horas, que horas que chegou, que horas que foi embora, hora de almoço? Quem vai controlar isso? E, ao mesmo tempo, como que esse patrão, que não estava acostumado a fazer esse controle, vai controlar a empregada? Porque alguns dos direitos que foram criados, que parece que vão ter que ser esclarecidos se a lei em vigor para os demais trabalhadores vai valer para as empregadas ou não. Outros entram imediatamente, por exemplo, a hora extra. Como é que o patrão vai controlar a hora extra dessa empregada se essa relação é informal? O que você aconselha? Olha, Mônica, eu acho o seguinte, não sei se a Regina concorda, mas eu tenho procurado orientar que, entrando efetivamente a emenda constitucional, eu acho que é de extrema necessidade que as empregadas domésticas tenham um contrato com seus empregadores. Ou seja, o que eu acho é que a relação, apesar de no seio familiar, ela deve ser mais formalizada. Por quê? Porque numa demanda judicial futuramente, ou uma discussão, não em juízo, mas uma discussão entre eles, as coisas podem estar mais claras. Por exemplo, é diferente a babá que dorme e fica ao lado do filho da Regina para atendê-lo à noite, evidentemente que ela estará trabalhando à noite, por exemplo, né? Teria direito a um adicional noturno. Se o bebê acorda, se chora, ela está trabalhando. Que é diferente, como aqui em São Paulo a gente sabe que muitas domésticas dormem na casa por uma até conveniência, né? Sem prestar serviço, porque se forem até sua residência, demoram 2, 3 horas nesse trânsito maravilhoso que nós temos hoje. Né? Então, essas acomodações têm que ser feitas. Se aplicar a CLT é inviável. Porque ainda que se entenda que a lei, como você disse, que diz lá a emenda constitucional é a que já existe, né? Tudo bem, pode ser o entendimento, a CLT fala que o controle de horário é necessário apenas para as empresas que têm mais de 10 empregados, que já não seria o caso da doméstica, por exemplo. Então eu acho que... Mas isso não pode gerar muita tensão nessa relação? Porque se a empregada pode reivindicar a qualquer momento o direito que ela tem de ser remunerada pela hora extra e não há um controle, não pode ser extremamente complicado. Muitas mulheres trabalham fora, não estão em casa ali para ver o horário. Essa relação que hoje é informal, é amigável ou não tem de ser muito mais controlada e rigorosa e mudar substancialmente? Mas talvez esse seja um dos grandes avanços. É a profissionalização. É tornar essa relação, que é complicada justamente por ser uma relação que envolve um afeto. Mesmo que não seja um afeto tão saudável, é um afeto que envolve. Então você começa a separar. É um trabalho. E você vai cumprir, você vai ter um contrato. Eu entendo que possa existir um contrato onde você fixe que horas extras devem ser combinadas previamente, provavelmente. Aí você teria que assinar alguma coisa, combinando se teve ou não teve. O controle, como a gente vai fazer, eu acho que ainda falta bastante. A gente vai ter que aprender como fazer isso. Mas pode ser uma direção muito boa para essa profissional. Para impedir o abuso de ambas as partes, mas especialmente dos patrões. Como esse contrato poderia ser feito? Quer dizer, para quem já está em uma relação antiga, pode de repente estabelecer, olha aqui, vamos sentar, vamos fazer um novo contrato, o contrato vai ser assim, tantas horas. Olha, Mônica, o que eu aconselho é o seguinte, eu acho que todo contrato tem que ter no seu preâmbulo as considerações da razão da existência dele, né? Então eu acho que, olha, tendo em vista a entrada em vigor da emenda constitucional tal, que definiu esses e esses direitos, né, as partes
decidem que o trabalho será realizado dessa forma, para que não exista dúvida daquela, dessa. E esse contrato, ele não tem uma presunção de veracidade absoluta, evidente que não. Mas é engraçado que quando nós vemos os processos que envolvem empregados domésticos e empregadores domésticos no serviço de trabalho, esses processos são os mais difíceis de serem julgados. Por quê? Porque não existem provas. Né? A gente, às vezes, não faz olerite, uma palavra contra a outra, às vezes não faz olerite, a empregada doméstica não tem uma testemunha para levar, o patrão, muito menos, nem ele estava em casa. Né? Então, essas dificuldades podem ser, assim, digamos, um pouco amenizadas com a existência de um contrato. Eu acho possível fazer esse contrato. Na Espanha foi feito assim. A lei espanhola obriga a realização de um contrato e é arquivado lá no que eles chamam de tesouro, que é o nosso INSS aqui. Aqui não há essa previsão, nem haverá com a emenda. Mas é interessante, porque lá há um órgão até público que vê aquele contrato, como ele foi feito e como ele se desenvolverá. Agora, interessante porque alguns direitos que a gente ainda não sabe bem, porque não é tão claro assim o texto da emenda, se vale a lei que já existe, ou seja, a confederação, a consolidação das leis do trabalho, ou vai ter que ser feita alguma lei específica, é o que eu acho mais complicado. Por exemplo, a obrigatoriedade de se pagar a creche ou a pré-escola para crianças, para os filhos das empregadas até 5 anos. Por exemplo, esse é um ônus suportável para uma patroa de classe média? Se ela tiver que pagar uma creche integral para a criança, provavelmente não. Provavelmente classe média não vai querer contratar e vai evitar como? Vai evitar contratando empregadas domésticas que não tenham filhos pequenos ou que sejam mais velhas para evitar o problema de ter que no futuro pagar uma creche. Então, é um benefício, como todo benefício, traz um certo ônus também para a empregada doméstica. Ela vai ter que entender que algumas barreiras ela vai sofrer a mais. Uma delas é a questão de filho pequeno. Se for obrigatório pagar, muitas mulheres saem para trabalhar, já gastam boa parte do salário delas pagando a creche dos próprios filhos, a empregada para cuidar da casa, elas não vão ter, muitas não vão ter como sustentar mais 1 ou 2 creches para os filhos das empregadas. E tem uma consideração que eu acho relevante, Mônica. A lei que tem hoje sobre isso, ela só exige empresas que têm mais de 30 empregados. Então, mas o direito foi estendido. Muitas vezes a patroa não tem direito à creche para o seu filho e talvez tenha que, talvez não, terá de pagar para o filho da empregada. Além de 30 empregados, ainda fixada muitas vezes os valores por via da convenção coletiva, etc., que é um outro problema que a gente tem com relação ao empregado doméstico, porque a gente não tem, na verdade, uma categoria econômica patronal né, dos empregadores domésticos. Né? Aliás, esse é outro ponto. Também os patrões terão de seguir os aumentos, os reajustes e aumentos determinados por acordo coletivo. É isso que tem lá como direito constitucional. Mas como fazer essa negociação se não existe o sindicato patronal? Existem sindicatos de empregadas que, às vezes, também eles próprios são informais, né? Exatamente. Alguns sindicatos não têm sequer... Eu não sei como cumprir. Honestamente, eu não sei como cumprir. Porque é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, como é que nós vamos imaginar uma greve de doméstica, né? Nós estávamos conversando agora há pouco sobre isso. Né? Como é que se imagina isso? Nós conseguimos resolver, aliás, o Supremo resolveu há um tempo atrás a questão do servidor público, que não havia uma legislação, etc. e tal, né? Através do mandado de injunção, determinou que se aplicasse a lei da iniciativa privada. Mas o caso do empregado doméstico realmente muito difícil a compreensão e entender como isso, no plano da materialidade, da verdade, do dia a dia, vai se constituir. Eu tenho dificuldade, realmente, eu acho que a gente vai ter que caminhar para alguma direção que eu ainda não tenho certeza de qual é. Fundo de garantia é mais simples, né? Em tese, imediatamente já teria que ser pago, embora também haja dúvida sobre se precisa de uma regulamentação ou não. Ou se vai ser facilitado, se vai ser um jeito mais fácil de conseguir contribuir, ou se é a mesma coisa que acontece com as empresas. Então, se é necessário, se o governo visa proteger as empregadas domésticas, também pode encontrar alguma forma de facilitar com que esses pagamentos sejam feitos. Que tenha um sistema, hoje mesmo saíram diversas reportagens dizendo como é que você pode registrar no fundo de garantia sua empregada doméstica. Porque a população não está bem informada a respeito disso. Nem a doméstica,
nem a patroa, nem o patrão, ninguém sabe muito bem como fazer. A criação de vários direitos gera uma insegurança no momento em que se começa a ter que criar processos, né? E num mercado informal, de relações informais como esse, essa informalidade acaba sendo risco para as duas partes, né? Inclusive, maior para quem está empregando. Isso que a Regina falou, inclusive, é interessante porque muitas pessoas estão colocando na conta, né, de quanto a doméstica vai custar a contratação de um contador para resolver os problemas. Pelo menos uma consulta inicial. Uma consulta inicial para resolver os problemas de recolhimento de fundo de garantia, etc. Tal. Por isso que as contas vão de 18% até 4 vezes o valor do salário. Né? E eu acho muito prematuro a gente dizer, olha, vai custar isso ou vai custar aquilo. Acho que a gente nem sabe se... é variável conforme o perfil da empregada, na medida em que você tem o fundo de garantia, que é 8%, o salário família, que seria de qual valor? Previdenciário, né? Isso é uma questão previdenciária que vai ter que ser regulamentado, porque diz a lei previdenciária que não teria direito. Já diz a lei. Vem a Constituição agora e diz que a doméstica passará a ter direito. Então, essa me parece uma questão que tem que ser regulamentada com relação a valores também. Tem o Vale Transporte e o Vale Alimentação, que são direitos também, mas a pessoa se alimenta na casa, não é um valor em dinheiro, né? Tem o seguro contra acidentes, mais um ônus, ou seja, há uma série de obrigações e de pagamentos e de guias que entram na vida desses empregadores. A gente vai ter que ser orientado. Eu acho que alguns deles vão provavelmente entrar em alguma categoria especial. Creche, por exemplo, parece não ser viável que se pague uma creche integral. Então, que tem algum auxílio creche. Mas aí, por que o empregador doméstico vai ser penalizado perante o empregador que não é doméstico, mas tem menos de 30 empregados? Algum tipo de acordo vai ter que ser feito para que seja viável. O fundo de garantia vai aumentar em 8%, mas a multa da demissão não. A multa da demissão vai depender do saldo do fundo de garantia. Se uma empregada muito antiga, depois de muitos anos passados, a multa é de 50%. 50%. Exatamente. Essa questão, essas questões que a Regina colocou são muito relevantes mesmo. O fundo de garantia, me parece que, assim, se promulgado, eu acho que a eficácia seria plena. Pena que o texto da PEC está dessa forma que a gente acabou de ler. Confusa. Na forma da lei, mas não disse se é uma lei que virá, se é uma lei que já existe. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais, assim, data vênia, né, como se diz no direito, com respeito, né, um pouquinho mais claro nesse sentido, para que até o judiciário e a sociedade pudessem compreender melhor o que vai ser regulamentado, o que não vai ser. O auxílio creche precisa de um apoio governamental, né? O Estado precisa dar, através de uma ação afirmativa, também ajudar a iniciativa privada, que é um princípio da solidariedade constitucional, né, Regina? Não dá para a empresa e agora a pessoa física como empregador assumir todo o ônus, né? Eu acho que o Estado precisa ou abater o imposto de renda, ou fazer isso ou aquilo, ou criar situações que facilitem que ela seja efetivamente integrada ao mercado de trabalho como deve ser, como diz a Constituição que deve ser. Na prática mesmo fica mais difícil ter empregada, né? Ou seja, a tendência é mudar esse perfil da relação brasileira, de ter alguém que faz todo o trabalho doméstico e as coisas irem se simplificando de alguma forma, né? Acho que o Benedito da Silva que disse que hoje a empregada, a patroa disputa a sua empregada com outros empregos no mercado de prestação de serviços que cresce muito no Brasil, num salário competitivo para o emprego doméstico, não exige tanta escolaridade. Você acredita que a gente está virando uma página aqui? Eu acho que a tendência é uma diminuição do trabalho doméstico até pela opção das mulheres. As mulheres estão optando cada vez mais por fugir do trabalho doméstico. Não acho que só o tratamento mais igual do trabalhador doméstico com o trabalhador de empresa vai fazer com que as mulheres mudem a intenção e que queiram continuar como trabalhadoras domésticas. É um trabalho muito pesado, é um trabalho que envolve, além do custo do trabalho, a questão de você estar dentro da casa de outra pessoa. Então é um trabalho muito cansativo e extenuante para a doméstica. Se ela tem a opção, ela muitas vezes troca de emprego e muda de área, vai trabalhar em serviços principalmente, não necessariamente ganhando tanto quanto ela ganha como doméstica. Então significa que esse trabalho traz alguma coisa não tão agradável que outros trabalhos podem cumprir, o que faz com que o trabalho doméstico parece que esteja
diminuindo e talvez a tendência seja de que a gente tenha muito menos empregada doméstica no futuro. É engraçado, porque a percepção é de que ele está diminuindo e o número absoluto é gigantesco, de 7 milhões, né? A gente não sabe bem avaliar. Mas, considerando que o Senado deve aprovar a emenda a partir de terça-feira, na medida em que a Câmara já aprovou 2 vezes e o Senado uma, ou seja, é uma vontade, é um desejo que a gente, como país, supere essa fase, qual é o conselho que vocês dão para patrões a partir de terça-feira, como eles devem agir com relação às suas empregadas, porque, afinal de contas, vamos todos ter de mudar o modo com que procedemos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Patrões de empregados domésticos, preparem-se a partir de terça-feira. Novos direitos estão na pauta. Pode abrir o orçamento, começar a escrever novas datas de pagamentos para uma série de itens que estão sendo acrescentados pela proposta de emenda constitucional. Que conselho você dá, Regina, para patrões que vão ter de se haver aí com suas empregadas, estando elas ou não na formalidade? Acho que elas vão querer se formalizar a carteira assinada agora, né? Acho que a primeira coisa é entrar no entendimento. É ter alguma coisa formal, acho que a ideia é fantástica, ter algo formal dizendo qual era o contrato e como ele está seguindo, qual seria o horário de trabalho, aquilo que já for obrigatório que se cumpra a partir de terça-feira, como é questão provavelmente do FGTS, que resta pouca dúvida. Da hora extra. Da hora extra, você vai atrás e começa a cumprir, porque afinal de contas é um direito do trabalhador que deve ser cumprido. Aquilo que a gente ainda não sabe, eu acho que o melhor jeito é tentar encontrar um acordo com a própria doméstica. Vamos tentar descobrir como é que a gente faz isso? Qual seria o melhor jeito de a gente resolver esse assunto? E tomara que elas fiquem um tempo suficiente para que você possa chegar num acordo que seja bom para ambas as partes. Falando em hora extra, como é que se calcula essa hora extra, já que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, quem tem que pagar, né? Quem está devendo? Pois é, em regra a gente divide o salário mensal por 220 e multiplicaria pelo adicional de 50%, teríamos o valor da hora extra. Uhum. Né? Trabalhou meia hora a mais, é uma hora inteira? Não, trabalhou meia hora a mais, paga meia hora a mais. Só meia hora a mais. Nada disso. Né? Isso que você está falando é com relação ao intervalo para refeição, né, do trabalhador urbano. Se ele hoje não tem um intervalo completo, né, de 1 hora, a jurisprudência diz que deva-se pagar 1 hora completa, porque é uma questão de saúde. Né? Fez meia hora, paga meia hora. Fez 1 hora, paga 1 hora. E uma boa sugestão, abre uma cadernetinha lá, assina na hora que entra, assina na hora que sai. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que vai acontecer assim mesmo. Acho que não tem outro jeito. Ninguém vai pôr relógio de ponto em casa, né, Mônica? Não tem muita saída, né? Ninguém pensa nisso. Eu acho que vai ser bem informal, formalmente dizendo, né? Ou seja, com o contrato existindo, né? Um caderninho que ela diga, olha, trabalhei, ou então o empregador pode dizer no contrato que ela não vai realizar horas extras e ela não realiza horas extras e ponto, salvo em determinadas situações. Aí faria uma anotação. Isso é possível também. É possível, e todos os meses ela diga, olha, fiz tanto, fiz tantas, e dá quitação através do recibo de que recebeu aquelas horas com o cálculo tal. O que eu acho que é relevante dizer é que sempre que se pagar hora extra, discrimine isso no comprovante de pagamento, né? Porque só cada título deve ser pago em relação a cada título. Isso vai ser olhado lá no futuro. Né? Então, acho que esse é o conselho. Pelo menos uma tentativa de acerto, e acho que é o que todos queremos, né? É isso. Que dê certo. Claro que sim. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada, Ricardo, nós pela participação no Entre Aspas. Nós que agradecemos. E obrigada a você também, que acompanhou a gente até aqui. Voltamos terça-feira. Até lá.